Olá, tudo bom? Professor Almeida Júnior do canal Bora Atualizar, Geografia e Atualidade de uma forma simples, eficiente e tecnicamente correta para você. Sabia que 3 a cada 10 brasileiros são considerados analfabetos funcionais? Você sabia que o brasileiro lê em média 2 livros por ano? Se assustou? Deixa eu te dar mais uma informação. Tu sabia que em termos de analfabetismo tradicional, nós somos aí na casa dos 6,6%? Você sabe qual é a posição do Brasil no ranking mundial de facilidade de acesso à internet? Não sabe? Você está no local certo, canal Bora Atualizar. Solta a vinheta, meu papai! Olá, tudo bom, pessoal? Tranquilos e tranquilas? Serenos na sua preparação do seu exame de seleção? Turma, eu venho hoje com uma das temáticas bastante interessantes, tá? Com relação aos processos sociais que envolvem a população brasileira, que é relacionado ao denominado analfabetismo digital. Tá? O que é isso, professor? O que é esse analfabetismo digital? São brasileiros, tá? Que estão aí sofrendo com seus processos de alfabetização, com seus processos de confiabilidade, com o seu processo de segurança no uso da internet. Melhor dizendo, são brasileiros que não apresentam, não reúnem habilidades suficientes para operar de forma eficaz, de forma eficiente, por exemplo, nas redes sociais, por exemplo, em um momento de uma compra no comércio virtual. Essa turma de brasileiros hoje, no geral, ocupa a 31ª posição no ranking mundial. Esse ranking leva em consideração cerca de 100 países, tá certo? Com relação ao acesso à internet. Então, de 100 países, a nossa posição de número 31, tá? Ela é bastante preocupante. Por que ela é preocupante? Porque ela mostra que esse analfabetismo digital nos coloca ainda lá nas fileiras de trás com relação a essa 4ª revolução industrial, que é, por exemplo, a indústria 4.0, que é, por exemplo, o professor 4.0, que é, por exemplo, a educação 4.0. Por exemplo, o Chile, tá, está à nossa frente. Agora, o que faz esse acesso? O que dificulta esse acesso? Tá? Vamos lá, né? Por exemplo, planos, preços, tarifas, que cada vez mais aumentam no nosso país. E isso vai refletir aonde? Entre a comida e o sinal de internet em minha casa. E aí, por exemplo, brasileiros e mais brasileiros, em várias e várias cenas de memes espalhados pela internet, não sabem, por exemplo, o que é o Wi-Fi. Não sabe, por exemplo, o que é smartphone. Então, essa turma que não sabe o que é esse Wi-Fi, não sabe o que é esse smartphone, essa turma ela vai ter duas opções. Ou a sua alimentação, ou, por exemplo, um sinal de internet no seu domicílio, na sua residência. Logicamente, essa turma aí vai optar por quem? Pela alimentação, pela sua infraestrutura, pela sua sobrevivência, né? Não deixa de ser isso. Então, essa estrutura ineficiente, essas dificuldades, esses obstáculos em acessar a internet, que foram amplificados com a pandemia do Covid-19, tá? Mostrou, por exemplo, alguns fracassos, mostrou, por exemplo, algumas possibilidades, mostrou, por exemplo, alguns desafios durante a pandemia do Covid-19 junto à educação. O próprio Conselho Nacional dos Trabalhadores da Educação afirma que os professores, cerca de 89%, né, segundo o Conselho Nacional dos Trabalhadores da Educação, afirma que 89% dos professores receberam essa educação durante a pandemia sem a menor experiência em, por exemplo, em aulas remotas. Então isso mostra, isso comprova, isso ratifica a questão do analfabetismo digital no nosso país. Nós estamos aí na casa entre 11 a 13 milhões de brasileiros que são analfabetos funcionais. Pega esses 11 a 13 milhões e coloca os analfabetos digitais. São números significativos, são números que levam a uma preocupação muito séria,
Porque fica a pergunta, fica a indagação, a quem nós estamos preparando? Tá? Então, falar de analfabetismo digital, por exemplo, é você falar, por exemplo, na educação durante a pandemia. Mostrou, primeiro, a pandemia nos trouxe o quê? Aulas suspensas, nos mostrou atividades intensas de forma remotas, né? Nos mostrou as desigualdades durante a pandemia, nossa educação, nos mostrou o quanto nós somos limitados com relação ao acesso, porque as pessoas realmente erram, né, quando pronunciam. Qual é o maior problema hoje da educação durante a pandemia? A internet. Não, não é a internet. É o acesso ao sinal de internet acompanhada das pessoas que estão tendo esse acesso. A qualidade desse acompanhar das pessoas com relação à internet. Você percebeu? Gente, nós estamos falando aí na casa dos 20 a 26 milhões de pessoas que estão beirando essa situação drástica, tá? Então nós estamos, na realidade, dobrando a questão de analfabetos funcionais, tá? Se eu estou falando de 13 milhões, eu estou falando de 26. Isso é um número aproximado, tá? E isso é muito, muito, muito preocupante. Quer ver um exemplo? Que realmente a pandemia mostrou que nós somos um país significativamente em termos de dados e números de analfabetos funcionais. A quantidade de pessoas que sofreram para solicitar, para pedir o seu auxílio emergencial durante a pandemia do SARS-CoV, do novo coronavírus, ou também chamado Covid-19. Então nós temos aí uma turma que pedia ao cunhado, que pedia ao tio, que pedia a lan house, tá? Para fazer o seu cadastro. Daí você tem aí milhões de brasileiros que surgiram com uma nova denominação, os denominados brasileiros invisíveis. Então, quando eu sempre afirmo nos nossos encontros, aqui no canal Bora Atualizar, a questão da pandemia do Covid-19 ela só nos mostrou quem nós somos. A pandemia do Covid-19 só escancarou, só externou e, infelizmente, amplificou as nossas desigualdades sociais. Tá? Lembrando que aqui no canal tem um vídeo que fala sobre o aumento das desigualdades sociais. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo sobre o aumento das desigualdades sociais no Brasil, antes, durante a pandemia do Covid-19. Outro fato que preocupa, por sermos um país de analfabetos funcionais significativamente falando, e eu não quero deixar você bitolado a números, é a questão dos golpes na internet. Juntando com a incapacidade de ler, de interpretar textos simples no cotidiano, textos simples no dia a dia do brasileiro, isso é o chamado analfabetismo funcional. Também nós temos um vídeo gravado aqui para vocês sobre essa temática. Vou deixar o link sobre essa temática analfabetismo funcional, tá? Nós temos uma vulnerabilidade muito grande dessa turma analfabeta digital, principalmente com relação aos golpes na internet. O próprio auxílio emergencial, onde centenas de pessoas, para não falar milhares de pessoas, milhares de brasileiros sofreram com golpes na internet. Então, todo esse baixo nível de preparação, esse baixo nível de qualificação digital preocupa o Brasil. Deve ser preocupação das políticas públicas, não somente educacionais, mas das políticas públicas brasileiras no geral. É uma nova classe de analfabetos, tá certo? Como eu mencionei, que não sabe os termos mais simples, tá? Que precisa ser literalmente assistida. Para o quê? Para aumentar a chamada proficiência digital no nosso país, certo? Gostou do vídeo? Deixa um like aqui para nós, compartilha esse vídeo, compartilha o nosso canal com seus amigos que estão se preparando para diversos exames de seleção. Porque aqui é o canal Bora Atualizar. Geografia e atualidades de uma forma simples, eficiente e eficaz para a sua aprovação. Bons estudos!